Sejam todos bem-vindos para mais este nosso estudo, essa nossa construção do saber integrativo neste dia. E hoje nós vamos construir o saber integrativo sobre o tudo, o inteiro, o whole e o todo, que é a soma das partes através do conhecimento integrativo. Isto é, o tudo não é o mesmo que o todo, e o todo não é o mesmo que o tudo. E nós vamos entender as distinções, as características de cada um deles neste vídeo, neste dia. Eu sou Luciana, vou pedindo licença para iniciar a construção desse saber integrativo com todos aqueles que aqui vêm, que se encontram comigo e que conjuntamente comigo participam, contribuem, colocam questões, entendem, compreendem, vibram, colocam o elemento vivo em ação neste processo, neste movimento integrativo de ato contínuo e vivencial, que hoje trabalhará o tudo e o todo, explicado pelo movimento integrativo. Então vamos começar pelo tudo. O tudo, ele é sinônimo, ele é equivalente ao inteiro, ao universo com suas múltiplas manifestações, ou seja, que forma multiversos de uma unidade viva, ou seja, de um ser vivo humano, de um ser vivo animal, de um ser vivo planta, de uma unidade viva. O tudo é esse universo próprio dessa uma unidade viva que se constitui através do entendimento integrativo, ou seja, que tem tudo funcionando, integrando, conectando dinamicamente, ou seja, às vezes está tudo assim fechadinho, às vezes algumas partes estão abertas, mais soltinhas, outras mais próximas, mas ainda não conectadas, porque o processo de integração se dá entre as multidimensões e em gradações, ou seja, em multiníveis. E assim se manifesta ou é inibido nas suas parcialidades, formando essa unidade viva, esse tudo vivo, esse inteiro vivo, naquela questão de uma unidade, de um ser, um tudo. E nesse um tudo, nós temos ali multi-universos que estão se manifestando conscientemente, ou seja, que essa unidade viva compreende e elabora, define, monitora, controla as manifestações do ato, ou seja, de conduta, de comportamento, que é uma multidimensão, as sensações e sentimentos integrados àquele ato, àquele comportamento, as cognições, os pensamentos, os sistemas de crenças que estão integrados às sensações, às emoções e aos comportamentos. Não há uma ordem, não é uma sequência, isso está integrado multidimensionalmente, então não é que venha um primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, não. Eles se integram nos seus multiníveis e se fazem presentes. Então são as multidimensões ali que se manifestam nos multiuniversos controlados, conscientes
dessa unidade viva, desse tudo vivo, dessa humanidade viva. E que também ali tem multidimensões que se manifestam, vamos dizer assim, no segundo plano, no plano de fundo, ou seja, não sendo controladas ou não sendo contactadas, percebidas por esse tudo e que precisam estar ali fazendo as suas atividades, manifestando a viabilidade, a sustentação daquele tudo e que muitas vezes está na porção física, no soma, na sua fisiologia, na sua bioenergética, ou seja, nas trocas de interferência de campo, de força, mas também ocorrem essas multidimensões manifestas aí no segundo plano, na questão do sentimento, da sensação, na questão da cognição e inclusive na questão do comportamento, quando nós, por exemplo, temos alguma conduta que está desconecta do conjunto do nosso multiverso que está ali controladamente se manifestando e nós até muitas vezes nos sentimos num lapso, numa lacuna, ou como coloquialmente falamos, num ato falho, um ato que não foi ali planejado e não deveria estar ali, e às vezes até gesticulamos ou verbalizamos algo que não está numa plena integração consciente com o nosso tudo que está ali elaborado, está ali manifesto no seu multiuniverso em determinada situação, com determinado enredo de personagens, de seres vivos, com determinadas expectativas, com determinadas manifestações de memória de vivências anteriores, que vão ali fazendo a fronteira, as limitações se manifestarem em nós, mas que no seu plano de fundo, por vezes se dão por expectativas ou por descontroles, são elementos que agem e que se fazem presentes e nós muitas vezes os categorizamos, os classificamos como inconscientes, que estão no nosso tudo, que estão no nosso ser inteiro e integrado. Nós temos que entender que o nosso ser inteiro, com nossas manifestações integradas, prescinde de partes ou níveis que nós integramos e que estão manifestas, mas numa forma não consciente, não controlada, não monitorada, não percebida e que também se faz ali parte do nosso inteiro, parte do nosso tudo e que nós temos, por exemplo, o convite do integrativo para autoconhecermos e nesse autoconhecermos desenvolvermos processos próprios de contato, de percepção, de classificação, de associação, de armazenamento, para depois ser evocado e depois também ser integrado, o que antes estava no multinível inconsciente, ou também chamado de sombra, segundo plano, plano de fundo, passar a ser, por exemplo, uma manifestação consciente, controlada, numa via central, elemento de um ajuste de outros multiuniversos que agora passam pelos ajustes, pelas transmutações, para o momento que nós promovemos mudanças para outros aspectos que nós pré-definimos e colocamos em processo de construção. Então, o tudo é a nossa inteireza, com os nossos multiuniversos controlados, conscientes, nas suas manifestações, nas suas percepções, com os seus multiuniversos não controlados, no seu plano de fundo, manifestos de modo inconsciente, e que compõem
a nossa inteireza, o nosso tudo, e que utilizam das nossas multidimensões do ato, o comportamento, da emoção, do sentimento, do pensamento, da cognição, das crenças, do nosso sistema de filosofia de vida, de justa medida, das nossas relações, da nossa capacidade de troca, de estar em contato, de trocar com outras unidades vivas, a nossa dimensão social e com as nossas dimensões também de contato com o sagrado, com o divino, com forças maiores. Em dado momento, com nossas condições de inteireza de tudo manifestas ali e aquelas também manifestas e presentes de modo inconsciente, de modo incontrolado, que também compõem o nosso tudo, o nosso inteiro, o nosso whole, o nosso integrativo, porque todas estas multi-universos se integram, se conectam em nós e compõem esses multiversos das ações em gradações, ou seja, em multiníveis, das nossas multidimensões, do nosso inteiro do ato que age, do nosso inteiro que sente, do nosso inteiro que racionaliza, que promove processos cognitivos, do nosso eu inteiro que troca com tudo que está fora e se auto-organiza nessa troca, do nosso inteiro que também define parâmetros, sentidos, significados, que definem valores, metas, o que é justo, o que não é justo, o que deve, o que não deve ser continuado e deve ser descontinuado, e na sua relação com questões maiores, com questões mais importantes, muitas vezes do que os seus próprios desejos, tendo em conta aí uma dimensão do sagrado. Então, Luciana, o que é o todo? Você até agora falou do tudo. O todo é aquela soma das porções que é possível ter contato. E nessa possibilidade de ter contato, estudar, definir processos de ajustes, processos de transformação, processos de apreensão, assimilação, ou seja, de aprendizado. Ou seja, o todo é aquilo que está sendo possível realizar na questão do controle, do consciente. É aquilo que nós conscientemente, controladamente, conseguimos contatar, conseguimos, neste contato, descrever, conhecer características, elementos, partes que compõem ali aquilo a partir desse processo de caracterização, é uma palavra trava-língua. Então, conseguimos estabelecer, reconhecer, manipular, definir, estudar, conhecer, identificar partes que possam ser transmutadas, passarem por processos de mudança, partes que possam ser ajustadas, partes que possam ser excluídas, partes que possam ser incluídas e que estão ali na dimensão do nosso consciente, na dimensão ali possível de associação, de estudo, de integração, formando um todo possível, mas que não compõe ali daqueles elementos que nós não conseguimos fazer contato, dos elementos que estão manifestos de uma forma ali velada, ocultada, da nossa possibilidade de contato, de identificação ou de estudo, ou seja, uma porção que está ali obtusa, sombria, não clara, e que nós, portanto,
não fazemos contato, que vai formar um segundo plano, um plano de fundo, ou algo que existe, mas nós não conseguimos contatar, então conscientemente não temos ação, relação, então para nós não fariam parte deste todo, embora existam, né, na sua dimensão de impossibilidade de contato e de ação. Então, para esclarecer, à luz do integrativo, o todo é composto por vários elementos integrados entre si, que se manifestam e que são possíveis de serem contatados por nós, de nós os percebermos, de nós escolhermos agir sobre eles, sejam só observar, estudar, ou sejam atos que o modifiquem, atos que de alguma maneira sobre aquilo que eu faço contato, eu posso identificar e posso definir relações e ações. Esse é o todo, esse conjunto destas partes, dessas manifestações, desses sistemas, podem ser seres vivos, enfim, o todo que eu consigo contactar conscientemente, consigo pegar o meu tudo, o meu inteiro e escolher uma interação, uma ação, uma troca, uma interatuação onde eu ofereço algo e eu recebo algo, ou seja, aquele que não sou eu, mas que eu, no meu tudo, no meu inteiro, consigo fazer contato e consigo estabelecer ações sobre esse todo. Então podemos entender que aquele todo é constituído por partes que se interrelacionam, se integram, se associam, mas também, e que essas partes que formam esse todo são as que eu consigo contactar, mas que naquele todo há outras partes que eu não consigo contatar e, portanto, elas para mim, para eu, não estão possíveis de ação, de contato, de troca, de estudo. Então, elas estão ocultas, elas estão num plano que não permite o meu contato, a minha ação. Elas estão, então, num plano para o meu eu oculto, obtuso, sombrio, indisponível, mas que estas partes desse todo, que para mim não são possíveis de contato, de percepção, de ação, elas existem. E aí, na perspectiva do todo, desse outro que é um todo, estas partes que para mim estão ocultas, que estão escondidas, que não estão acessíveis, que estão inacessíveis, para o todo elas estão acessíveis e vão constituir o tudo do todo. Ai, Luciana, que confusão entre essas palavras, tudo e tudo. Então, o tudo, ele é composto por todas as partes que são acessíveis, que são contatadas, que são controladas, que são conscientemente integradas, estudadas, conectadas, associadas. O tudo tem essa parte do acessível, daquilo que está luminoso, claro, viável, possível, e tem uma parte daquilo que está oculto, inacessível, que está no segundo plano e que não é fácil, né, manifestar algum contato, mas é possível manifestar um contato, desde que haja toda uma possibilidade, uma intencionalidade, todo um movimento para acessar aquilo que está oculto, inacessível, inconsciente, em segundo plano, que integra com tudo aquilo que está acessível, viável, iluminado, controlado, formando o tudo. Então, o tudo tem uma parte acessível, uma parte inacessível, uma parte consciente, uma parte inconsciente,
uma parte controlada, outras descontroladas e integradas nas suas multidimensões e nos seus multiníveis. E o todo? O todo é a parte acessível, é a parte que é possível controle, que é possível acesso, que é possível estudo, que é possível fácil interação, troca, interatuação, que se manifesta ali para além do meu tudo, ou seja, que se manifesta ali no outro, no mundo, né? No meu movimento extero perceptível, o meu movimento de percepção externa, é o todo. Agora, todo, esse outro, também é constituído por um tudo, ou seja, a parte do todo, que é aquela acessível, é aquela que está iluminada, está viável, claro, controlável, possível de eu fazer contato, é uma parcela de algo que se compõe de uma outra parte inacessível, difícil, oculta, tida como sombria, inconsciente, daquele outro que para mim só permite o seu todo, ou seja, só permite o acesso àquelas partes controladas, acessíveis, iluminadas, claras, que se faz o todo. Mas que se eu, no meu tudo, que é composto do acessível e do inacessível, do consciente e do inconsciente, do controlado e do incontrolado, me definir, me autoconhecer e exercitar minhas habilidades de contato com o todo, que é a parte acessível, controlada do outro, e também investigar, procurar, tentar acesso, contato com a parte inacessível, oculta, sombria, obtusa do outro, ao invés de eu ter contato com o todo do outro, eu vou fazer contato com o tudo do outro. E como é isto, Luciana? Isto pode ser desenvolvido através dos processos de desenvolvimento integrativo do tudo, do inteiro, do ser integrativo de cada unidade viva, que passará a não exatamente controlar, mas a contatar e a perceber as dimensões inacessíveis que se manifestam, que estão presentes, as manifestações acessíveis de um todo, porque ele na verdade é um tudo, é um ser inteiro. E quando eu percebo o todo, aquilo que é acessível e controlado do outro manifesto a mim, eu percebo uma parcialidade, eu contato uma parcialidade, mas eu obtendo autoconhecimento integrativo do meu inteiro, com a sua porção acessível e inacessível, eu posso desenvolver contatos e percepções também com o inteiro, com o tudo do outro, para além da sua manifestação do todo, da parte acessível, controlada dele, também a sua parte inacessível, incontrolada, inconsciente, que também existe ali. Porque toda manifestação viva é formada de parcialidades, manifestas, controladas, acessíveis, integradas com as parcialidades incontroláveis, inacessíveis, inconscientes, sombrias, porque formam um todo que vai tendo as integrações das suas multidimensões em multiníveis, e alguns multiníveis estão ali excitados, ativos, em ação, e outros muitas vezes estão inibidos
ou alguns estão parcialmente excitados, ativos, enquanto outros estão parcialmente inativos, inibidos, para que o processo se preserve a inteireza de modo viável à sustentação daquela vida. E essa vida nessa micro existência, na existência de uma unidade viva, permita a vida de outras umas unidades vivas, de outros seres, e seja viável a presença de muitas unidades vivas, de muitos seres, de muitas espécies, num todo maior, né, chamado planeta Terra, com a sua inteireza, com a sua parte que está ali clara, possível de contato, acessível, viável, e a sua parte que está oculta, a sua parte que está impossível, na verdade impossível não, que está dificultado o contato, que está dificultado ali um controle, mas que existe e que se compõe na sua inteireza. Então, o tudo compõe-se das porções acessíveis e inacessíveis, conscientes e inconscientes, controladas e incontroladas, iluminadas ou ocultadas, sombrias, que compõem, que se faz numa unidade viva, seja na sua microexistência como um ser humano, um ser animal, um ser planta, um ser mineral, como em todo o planeta Terra, como um ser, um planeta, com toda uma relação de unidades vivas, de seres vivos ali se relacionando, trocando, interatuando, e esse planeta Terra, uma unidade viva, com sua porção ali clara, acessível, consciente, controlada, e com a sua porção incontrolada, inacessível, oculta das suas relações com os outros planetas, dos seus campos de força, dos seus campos magnéticos, das suas relações de troca, com todos os elementos ali vivo, já tendo por relação uma macroexistência por exemplo, de uma galáxia estelar, da Via Láctea, e se ampliarmos essa macroexistência da relação dessa galáxia com outra galáxia, nesse plano de galáxias maior, com todas as suas questões próprias entre planetas, sóis, estrelas, luas e todos os outros elementos estelares que o compõem. Então, para concluir, o tudo é o nosso inteiro, acessível e inacessível, e o todo é a dimensão, é a manifestação acessível. Mas que cada todo, que para um tudo mostra, permite acesso às suas questões que estão no campo da acessibilidade, também é constituído daqueles elementos que estão ali de modo inacessível e se manifestam. Bem, pessoal, chegamos aqui à conclusão da construção desse nosso saber integrativo sobre o tudo e o todo, tendo por base as colocações, as explanações do integrativo, que vai versar do movimento contínuo de integrar e permitir a existência do inteiro. E eu vou manifestando a minha gratidão por essa oportunidade de aqui estar, construindo saberes integrativos, e vou então agradecendo a possibilidade de estar com todos, aos quais eu deixo aqui a oportunidade de comentarem no vídeo as suas questões, a oportunidade, se gostaram,
de manifestar o seu like, o seu joinha e compartilharem para que esse saber chegue a muito mais pessoas, para que manifestem assuntos, temas que têm interesse em que eu traga aqui e possamos conversar a partir do movimento integrativo. E também deixo aqui na descrição do vídeo o nosso e-mail multiversosintegrativos@gmail.com, que está na descrição, para que vocês possam me contactar e possamos juntos construir processos, vivências integrativas, psicoterapias, enfim, o que por uma honra quiserem confiar a mim. E por mais, deixo-vos a minha gratidão profunda. Até, pessoal!